Oi, gente, vou gravar aqui o capítulo 17. O capítulo 17 fala: só você pode saber como se sente. Bom, ele fala o seguinte: quando você espera alguma coisa, isso está a caminho para você. Quando você acredita em alguma coisa, é isso que vai chegar para você. E quando você tem medo de alguma coisa, quando você teme alguma coisa, é isso que vai chegar para você. Então, ele fala assim, que o estado de espírito está o tempo todo revelando o que é que vai chegar. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem que ter atenção naquilo que a gente sente, e só a gente pode saber o que a gente está sentindo. Então, ele fala assim, não é porque você teve um sistema de crenças negativo, que você pensou negativo uma vida inteira, que você não pode mudar isso. Aí eu vou ler aqui o que ele fala. Não existe situação tão grave que você não possa reverter escolhendo pensamentos diferentes. Mas a escolha de pensamentos diferentes requer concentração e prática. Se você continuar a se concentrar como antes, a pensar como antes e acreditar como antes, nada irá mudar na sua vida. Aí ele fala que tudo está sempre em movimento e por isso você não pode ficar empacado. E aqui é interessante porque às vezes a gente pensa que a gente não sai do lugar. E na verdade a gente está sempre se movimentando, só que a gente faz sempre a mesma escolha e aí a gente vai parar sempre no mesmo lugar. É como se a gente fizesse sempre 360 graus. Não significa que a gente não se moveu, a gente se move sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque a gente se move para onde está o nosso ponto de atração. Aí ele fala assim, se você quiser mudar para coisas diferentes, deve ter pensamentos diferentes. E isso requer simplesmente que você encontre formas novas de abordar assuntos antigos. Vocês já ouviram a frase, seja a mudança que você quer ver no mundo? Ou seja... a mudança exterior reflete a mudança interior. Eu já ouvi muito frases desse tipo e eu tenho uma coisa assim que eu vejo muito a repetição de padrões, né? Você vê que a pessoa divorcia de uma pessoa e casa com outra que é igual àquela primeira. E com situações que se repetem, brigas que se repetem. E eu sempre percebi essa questão do padrão, né? E às vezes, conversando com as pessoas, eu falo, não, é porque é um padrão, né? Você vê uma coisa que repete na vida, é um padrão. E aí as pessoas me perguntam, mas tá, e eu faço agora? Tem um padrão. Ah, precisa dissolver o padrão. Mas como? Né? E esse como sempre foi uma dificuldade. Porque realmente, né? Como que vai dissolver um padrão? E, gente, a resposta tá exatamente aqui, neste livro. Que é o quê? É mudar a forma que a gente pensa sobre um assunto. Então você teve lá os seus pensamentos que um dia foram tranquilos, a gente já viu isso. Aí você dá atenção para os seus pensamentos, eles viram crenças. E aí o conjunto dessas suas crenças viram o seu paradigma. Então, aí a mente, o que acontece? Ela fica automatizada. Por isso que as coisas se repetem. Porque ela está automatizada, agindo e decidindo de acordo com este conjunto de crenças, com este paradigma. Então, se a gente quer mudar a vida, a gente tem que começar a dar atenção para pensamentos que a gente não dava antes. Então, por exemplo, em relação a dinheiro, o que você pensa sobre o dinheiro? Qual o seu conjunto de crenças sobre o dinheiro? Então, se você pensa que dinheiro é sujo, ganhar dinheiro é difícil, e você juntou todas, porque aí os pensamentos da mesma frequência, eles vão se aglomerando. Então você juntou um paradigma relacionado a dinheiro que te coloca sempre na situação que você está relacionado a dinheiro. E isso vale para relacionamentos. O que você pensa sobre relacionamentos, né? Você pensa de repente que as pessoas te abandonam, ou você pensa de repente que as pessoas não prestam, ou se relacionar é ruim. Qual que é o conjunto de pensamentos que formaram as crenças e o paradigma sobre relacionamentos?
que estão ditando ali automaticamente a sua vida. Isso vale para trabalho, isso vale para relações de amizade. Então, qual que é a nossa tendência? A culpa é sempre do outro. O outro me trata mal, o outro não me convidou, o outro não liga pra mim. E eu? O que eu tô pensando sobre o outro? Tô pensando que o outro não liga pra mim, tô pensando que o outro não me convida. Como que o convite vai chegar? Assim, eu tô chocada com esse capítulo, confesso, porque é um choque pensar isso. Um choque pensar que é um trabalho, né, gente? Você vai dar trabalho. Não vai ser assim, não, beleza, agora é mais fácil, agora eu vou resolver a vida. Vou resolver. Um passo de cada vez, gradualmente. Mas entender que não adianta pôr a responsabilidade no outro é um passo imenso. Só que não adianta entender, tem que parar. Tem que parar de pensar que é o outro. Tem que parar de pensar que é a situação. Tem que pensar que tá tudo aqui. Tá tudo aqui dentro automatizado do jeito que é. Ai, me empolguei um pouco, porque eu fico um pouco chocada mesmo com esse capítulo. Que assim, é uma descoberta, né? Dissolver padrões. Como? Dar atenção para outro tipo de pensamento que você não dava antes. É isso. Nunca deu atenção para riqueza, né? Quem dá atenção para riqueza? Né? Tipo, os ricos dão atenção para riqueza. E quais são os pensamentos de riqueza que eu nunca tive? Eu me pergunto isso. Quais são os pensamentos de riqueza que eu nunca tive? Quais são os pensamentos relacionados ao trabalho que eu nunca tive? Eu preciso conversar com mais gente que pensa sobre coisas. Por isso que a discussão é importante, né? O que as pessoas pensam sobre o trabalho? De repente tem um pensamento por aí em alguém que eu posso pegar pra mim. Enfim, dizem que nada se cria, tudo se copia, né? Enfim. Bom, aí ele fala que as outras pessoas podem não entender os seus desejos e os seus sentimentos. Então as pessoas, elas tentam nos guiar, né? E elas podem até nos ajudar, mas a gente que sabe o que a gente sente, a gente que sabe que tem aqui, e a gente que vai ter que fazer o trabalho de mudar. Então ele fala assim, nenhuma delas é capaz de considerar a única coisa realmente importante na realização dos seus desejos. Os outros não podem entender o conteúdo vibrátil dos seus desejos, nem podem entender o conteúdo vibrátil do lugar onde você está. Por isso, elas não estão preparadas de forma alguma para guiá-lo. Então, ninguém sabe onde você está, ninguém sabe onde você quer ir, é você. Então, coisas que a gente ouve, a gente tem que ver aquilo que serve e aquilo que não serve, de acordo com o lugar que a gente quer ir. Alguém que começa, você quer sair de uma situação financeira A para uma situação financeira B melhor. Se você começa a conversar com pessoas que começam a falar que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que não serve. Esse tipo de fala não te serve. Então você tem que esquecer essas falas. Não dá atenção para essas. Agora, se você vê alguém que começa a falar, não, porque eu vou montar um negócio, porque eu vou fazer isso, vou fazer, vou acontecer, vou crescer, aí você tem que dar atenção para essa fala. Porque daí tá alinhado aquilo que você quer. É sempre você, eu, a gente que tá escolhendo quais pensamentos vai dar atenção. Não é o outro. O outro pode falar o que ele acha que a gente deve fazer, mas nunca ele vai saber exatamente o que a gente tem que fazer. Então a gente que tem que escolher. Aí ele fala, ninguém sabe o que é adequado para você, que é nesse sentido, né? As pessoas, elas querem ajudar, muitas vezes elas querem ajudar. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar. Isso aqui foi um choque para mim também, porque me colocou assim, numa situação de, cara, você não vai ajudar, você não vai ajudar o suficiente. Pode até dar ideias. Eu acredito que passar esse livro, passar essa mensagem é uma forma de colocar ideias à disposição das pessoas. A pessoa pode dar atenção ou pode não dar atenção. Então, a minha forma de ajudar é essa. Só que resolver o problema, resolver as situações, se colocar onde a pessoa quer, é só cada um de nós. Não tem como alguém colocar a outra pessoa numa outra frequência vibrátil. Ele dá um exemplo aqui, até um exemplo um pouco longo, de
quando você, de uma pessoa que quer escolher um seminário, e ela faz várias escolhas ao longo do caminho que vão agradá-la em pequenos detalhes. E se ela deixasse por conta da empresa que faz o seminário escolher para ela, ela perderia todos esses detalhes que ela queria vivenciar, esses detalhes que ela queria experimentar. Então, de novo, as escolhas são de cada um de nós. Você pode colher informações de todo lugar, de todas as pessoas com quem você conversa, todo mundo está te dando informações, mas a escolha do que pensar se é possível, pensar no que você quer, pensar nos detalhes, é missão de cada um de nós. Tá bom, gente? Então esse foi o nosso capítulo 17.